dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 71ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de agosto de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Secretaria, deputado Padre Pedro Baldiceira. Às 9 horas do dia 10 do mês de agosto do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para que, como secretário, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, e Maurício Peixer, Bloco Democrático, MDB e PSDB. Ordem do dia. A presidência comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias: projeto de lei complementar número 14 de 2021, projeto de resolução número 12 de 2019, bem como os projetos de lei números 257 de 2019, 272 de 2020, 41 de 2021, 53 de 2022, 235 de 2022, 246 de 2022 e 276 de 2022. A presidência ainda comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 309 de 2016. Em ato contínuo, após votação, foi aprovada a redação final da proposta de emenda à Constituição número 0004/2023 e, após discussão e votação em turno único, foi aprovado o projeto de lei número 160/2021, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa, bem como o projeto de lei número 296/2023. Na sequência, foram aprovados pedidos de informação números 350 a 358, 2023, as moções números 1330 a 1335, 1337 a 1338, 1340 a 1356, bem como o requerimento número 3073 de 2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 856 a 869. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Lucas Neves. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, cumprimento-o juntamente com os meus colegas deputados e a todos que nos acompanham pelos canais da TV Alesc. Na última quinta-feira, nós tivemos o lançamento do programa Estrada Boa, criado pelo governador Jorginho Melo, para atender uma das maiores necessidades no nosso estado. E quero aproveitar para registrar aqui a minha alegria em ver as demandas de Santa Catarina sendo levadas a sério. Foram tantas promessas no passado, projetos importantes, que não foram para frente. E quem sofre com isso é sempre a nossa população. Por isso, devemos reconhecer as boas iniciativas. Em 8 meses desse governo, temos boas expectativas para o nosso estado de Santa Catarina. Pelo Estrada Boa, com o financiamento do BNDES aprovado nesta casa, o governador Jorginho e a equipe da Secretaria da Infraestrutura vão investir 2,1 bilhões para restaurar, implantar e revitalizar 1.504 quilômetros de estradas estaduais. Serão 1,5 bilhão em obras estruturantes e 665 milhões em revitalizações. No total, 231 municípios serão beneficiados, sendo 38 apenas na primeira fase. Nesta etapa, estão inclusas obras estruturais para a região norte, como a restauração do trecho entre Jaraguá do Sul e Pomerode, na SC 110, a construção de obras de arte no trecho estadualizado da BR-280, a duplicação e revitalização também da SC 108 e a pavimentação da SC 414 no trecho entre Luiz Alves e a SC 108. São boas notícias para a nossa comunidade e também para todos os catarinenses, do norte ao sul e do litoral ao extremo oeste. Esperamos que esta força-tarefa tenha a capacidade para mudar a triste realidade das 131 rodovias estaduais de Santa Catarina. A demanda por melhorias é urgente. Os estudos mostram que 73% das nossas estradas estão em estado regular ou péssimo de conservação. A meta é elevar a categoria das rodovias catarinenses para bom e ótimo e deixar esses números revoltantes para trás. O Estrada Boa, se bem gerido, pode ser um marco para o nosso estado. Diretamente vai gerar mais de 20 mil vagas de emprego. Além disso, vai garantir o escoamento da nossa produção, das nossas indústrias e agricultores, e impulsionar a economia catarinense, atraindo novos investimentos, gerando novas oportunidades de trabalho e melhorando a distribuição de renda e a qualidade de vida do nosso povo. Um compromisso foi firmado e nós vamos acompanhar e fiscalizar o andamento do programa para garantir aos catarinenses a entrega destas obras tão aguardadas. Porque só promessas não melhoram a vida das pessoas. Demandas que já deveriam ter sido resolvidas há muitos anos, mas por falta de gestão séria, transparente e de resultados, estão apenas atrasando o nosso desenvolvimento. Um povo trabalhador e pioneiro como o nosso não merece o descaso que vinha acontecendo. Vamos juntos trabalhar pelo avanço de Santa Catarina com responsabilidade e visão de futuro. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano vai acompanhar todo o processo para garantir os investimentos que cheguem verdadeiramente lá na ponta e mudem drasticamente a situação das nossas estradas.
porque é inaceitável, como já comentei, que os catarinenses continuem convivendo com um absurdo de passar horas e horas parados nas imensas filas formadas nas rodovias, ou então terem que, com cuidado, escolherem o buraco no qual vão cair. Santa Catarina é muito melhor do que isso. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos nobres colegas deputados e que tenhamos todos uma excelente semana de trabalho. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio Lunelli. Próximo orador inscrito, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa diretora, deputados presentes, deputados, aqueles que nos assistem pela TV UOL e as redes sociais. Quero, nesse momento, também corroborar com as falas do nosso deputado e amigo Antídio Lunelli, onde estivemos juntos na última semana, juntamente com o governador Jorginho Melo, o secretário de Infraestrutura, Gerri, entregando para a comunidade, para a população de Santa Catarina, o projeto Estrada Boa. E como eu falei também na última sessão, na quinta-feira aqui pela manhã, esperávamos muito por esse momento, e um momento planejado, um momento onde foi feito um estudo, foi feito um levantamento, foi feito um trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura, que mostrou a realidade das nossas estradas de Santa Catarina. Não que a gente já não conhecesse, mas agora criteriosamente feito esse levantamento, a Secretaria vai poder investir esses 2 bilhões e 100 milhões de reais dos catarinenses através do empréstimo, através de recursos próprios de Santa Catarina, Antídio. Nós estávamos esperando muito por isso. Como falávamos aqui, as discussões dos deputados, os pedidos dos prefeitos, das regionais também, e o governador sempre falou em suas entrevistas, nunca fugiu do assunto, dizendo que tinha um buraco no acostamento para entrar outro para a pista, esperando a oportunidade. Então é isso que a gente quer para Santa Catarina, feito com planejamento, investimento correto, revitalização, novas estradas, novos projetos e também as requalificações. Nós fizemos uma indicação ao governo do Estado para ajudar o secretário Gerri, já estivemos conversando com o secretário também. Nós temos a SC 410, que liga Tijucas até Nova Trento, que precisa de sua requalificação. O que é requalificação? É trevos alemão onde precisa, rótulas onde precisa, acostamentos e uma nova revitalização também de sinalização. Por quê? Porque é uma estrada que vem causando muitos acidentes, tirando vidas dos catarinenses, tirando vida das pessoas que ali transitam. E Tiago, o deputado Tiago, uma SC que liga uma rota turística, turismo religioso que vai a Nova Trento, na Santa Paulina. Então a gente pede esse olhar de carinho, agora que temos os recursos. Também a SC 108, Antídio, que liga São João Batista até Brusque, precisa das terceiras faixas, precisa de acostamento, precisa de um olhar também do nosso governo do Estado. Tenho certeza que agora, com esses recursos, nós vamos conseguir tirar do papel essas importantes demandas que a gente já vem levantando aqui desde o início do nosso mandato, junto com os demais deputados. Eu quero, para finalizar, senhor presidente, agradecer a Comissão de Assuntos Municipais, presidida também pelo deputado Tiago Zilli, onde na manhã de hoje aprovou um pedido nosso de realização de uma audiência pública, onde vamos apresentar à comunidade de Porto Belo e o município de Bombinhas um pré-projeto de um novo acesso ao município de Bombinhas, Porto Belo, uma nova estrutura que liga da BR-101 até o morro que liga o município de Bombinhas. Porque você não pode realizar uma obra somente do morro e usar a mesma entrada do município de Porto Belo, que já não suporta nem mesmo os seus moradores na baixa temporada. Imaginem na alta temporada. Não sei se a gente consegue passar um vídeo ali. Tem um vídeo? Não tem? Nós estaremos aí mostrando nas próximas sessões um vídeo de como é o caos, deputado Oscar, de dezembro até março na nossa região. Ninguém entra, ninguém sai, leva 7 horas para sair do município de Bombinhas até a BR-101, leva 4 horas para sair do centro de Porto Belo até a BR-101. Imagine uma ambulância
que precisa sair da cidade de Bombinhas, uma ambulância que precisa sair da cidade do centro de Porto Belo para realizar um socorro. Não tem por onde passar, é muito complicado e a gente já, inclusive, muitos acidentes e perdemos também vidas nesse traslado que não se consegue andar. Deputado Tiago Zilli, na parte. Senhor presidente, só cumprimentar o deputado Emerson pela iniciativa de movimentar a Comissão de Assuntos Municipais, trazendo essa importante obra para o turismo, para prevenção, como ele disse, para as pessoas. Importante, parabéns, deputado. Gostaria de registrar a presença do vereador Afonso Castelé, lá do município de Tibé do Sul, a professora Daiane Rezin, faz um grande trabalho lá na escola. Estamos aqui com uma reivindicação, a aluna também está acompanhando na questão da educação. E é isso que nós precisamos, deputado. Ações assim como Vossa Excelência fez, engrandece o nosso trabalho. Parabéns. Obrigado, deputado. E como falou também o deputado Tiago e também o deputado Napoleão, hoje na Comissão de Assuntos Municipais, eu sempre falo, nós somos um estado turístico, nós precisamos investir, é infraestrutura, é segurança, é saúde, para nós termos um turismo de qualidade. E não é de hoje, é de muitos e muitos e muitos anos que se fala do novo acesso, um segundo acesso ao município de Bombinhas. Desde o início do mandato, desde que tomamos posse aqui no dia 23 de fevereiro, deputado Oscar, nós dissemos que é um trabalho que nós vamos realizar, buscar parceiros para realizar um pré-projeto e depois um projeto, porque sem projeto, deputado Antídio, você não consegue nem buscar o recurso necessário para realizar importantes obras. Então, obrigado à Comissão de Assuntos Municipais, e vai ser no dia 5 de outubro, que é o mês em que o Porto Belo comemora 191 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Emerson Issain. Próximo orador inscrito, deputado Oscar Guts. Vossa Excelência tem o tempo regimental, 10 minutos, aproveitando para registrar a presença do prefeito Adélio Marques, de Iporã do Oeste. Seja bem-vindo à casa. Com a palavra, deputado Oscar Guts. Ele está até emagrecendo agora, né? Claro, estou ficando bonito, né? Está ficando bonito, né? Coisa linda, né? Boa tarde aos deputados, boa tarde, presidente. Hoje é um dia muito especial para mim, de grande valia da nossa região do Alto Vale. Hoje vamos entregar 2 moções de aplausos para os nossos queridos amigos e amigas do Alto Vale do Itajaí. Eu quero aqui cumprimentar, né, a Aline que está aqui presente, Aline, o Ricardo, que está aqui junto. Muito bem-vindos aqui na casa. Quero aproveitar aqui também, o Ricardo é de Ibirama e a Aline de Aurora, né, Aline? Cumprimentar aqui também a Eduarda Ebs, de Braço Trambudo, nossos amigos, o Valdecir Lemes, que já estava no nosso gabinete de manhã, o Rolf Roeder, é isso? Nosso vizinho também do Braço Trambudo, e o Anderson Domiciliano, nosso querido amigo, como todos são queridos amigos e queridas amigas, que estão aqui prestigiando o Alto Vale. Mas é um dia muito importante, eu não posso me alongar muito, porque depois nós temos um vídeo da Aline para passar aqui, né? Então nós temos que ser meio breve, né? Então, queremos agradecer muito, né, a Indústria Rex, né? Nesse ano, a Indústria Rex, uma das maiores e relevantes empresas do ramo de fixações, com a sede no município do Braço Trambudo, completa 65 anos, que para nós, deputados, é uma honra, uma empresa que emprega tanta gente e presta um bom serviço na nossa região. A empresa está ligada com a história do Alto Vale, possuindo 560 colaboradores, com capacidade de produtivo de 6.000 toneladas mês, que isso é muito, deputado, é muito produto que é produzido ali. A Indústria Rex não é só um orgulho do povo de Braço Trambudo, mas um orgulho para o estado de Santa Catarina. Movimenta a economia e o crescimento do estado. Santa Catarina agradece à família Arnold,
em nome dos proprietários Hilário, Rafael, Nilza e Marli, esposa do amigo Beto, que já foi prefeito na cidade de Braço Trambudo. Então já se doou bastante, já foi prefeito e faz muito por aquela cidade lá, deputados. Tem deputados aqui que conhecem a região lá e sabem o quanto que essa empresa é importante para nós lá na nossa região, como todas as outras. Mas ela merece uma moção de aplauso pelos 65 anos, que depois a gente vai entregar para o representante aqui. Homenagear hoje também uma grande parceira do agronegócio, né, que é a jornalista Aline Leonhardt, de Aurora. Ela que é agricultora e apresenta o programa Vale Agrícola pela internet e também na TV Brasil e Canal Rural. São diversas reportagens ensinando nossos produtores, levando informações e compartilhamento e conhecimento, que a gente tem muito respeito por essa nossa amiga fazer esse belo trabalho para os nossos queridos agricultores do agronegócio. A Aline já foi premiada como uma das maiores jornalistas mais admiradas do Brasil. E é justo homenagear essa cidadã catarinense do nosso querido e rico Alto Vale, pelo grande trabalho que faz pelo agronegócio. Aline, muito obrigado pelo belo trabalho que você faz. Gostaria de pedir agora para auxiliar o vídeo da Aline apresentando o seu trabalho, por gentileza. Nascida em Aurora, catarinense, barriga verde com muito orgulho. Assim como muitas outras famílias do estado, eu venho de uma pequena propriedade rural. Meus pais têm cerca de 13 hectares de terra e foi lá que eles criaram 3 filhos e com muito esforço formaram os 3 na faculdade. Um engenheiro eletricista, uma contadora e uma jornalista. Nossos pais sempre nos incentivaram a estudar porque diziam que a propriedade rural não tinha espaço para a gente, porque não era fácil viver da lavoura. Fiz jornalismo, trabalhei em TV e há cerca de 5 anos, então, eu criei o Vale Agrícola, que era um projeto que acabou se tornando uma coisa que eu nunca imaginava que ia ter essa proporção. Hoje o Vale Agrícola tem 2 milhões de seguidores, já são 3 séries internacionais produzidas e estamos na grade de 2 grandes emissoras do país, que é a TV Brasil e também o Canal Rural. Já são 2 anos de indicações entre os melhores do Brasil, os mais admirados do agronegócio, e é um privilégio muito grande. E muita gente pensa, né, como é que uma menina lá do interior da Aurora, lá do Cafundó, da Grota, conseguiu chegar tão longe? E eu acho que o grande segredo do Vale Agrícola é falar de simplicidade. As histórias que a gente mais conta são aquelas que são muito parecidas com as dos nossos bisavós, avós, pais, vizinhos. A realidade, a cultura, a tradição. Sabe um lugar que a gente sente em casa, que tem cheiro de casa de vó, que tem as receitas, os lugares para serem visitados onde se cultua a tradição dos nossos antepassados? Essa é a Santa Catarina que dá certo e que a gente tenta mostrar sempre. Eu sempre digo que o desafio da gente como imprensa não é exatamente defender o agronegócio, porque defender parece que a gente está do lado de cá mesmo se estiver errado, quando de fato temos que estar do lado da verdade. Então, de vez em quando tem puxão de orelha, tem alguma situação que não está correndo da forma certa, a gente também tem que falar. Só que na maior parte do tempo, o que a gente faz é inspirar pessoas para que elas possam transformar suas histórias com base naquilo que a gente está mostrando. E lembra que eu falei para vocês que na minha época ficar na roça não era uma opção? Pois então, hoje eu vejo muitos jovens que estão buscando conhecimento, estão ficando nas propriedades rurais e levando esse legado de cultivar a terra adiante. E não só isso, tá cheinho assim, ó, de gente da cidade querendo ir para o campo, nem que seja para aprender a produzir. Porque não sei se vocês sabem, mas nos próximos anos, até 2050, a população vai aumentar muito e vai sair do campo a continuidade das gerações, porque é preciso ter quem alimenta essa multidão.
A gente também tem a intenção de mostrar que as propriedades rurais são pequenas empresas, familiares, assim como o pequeno, médio e grande produtor, todo mundo envolve a sua família. Então não é a agricultura familiar, é a agricultura de uma pequena, média ou grande propriedade. E mostrar que esse agricultor é digno de respeito, que não fica mais na roça quem não tem alternativa, bem pelo contrário. Fica na roça quem gosta de produzir e aceita encarar esse desafio, assim como qualquer outro lugar. Temos ainda muitos erros, temos muito a melhorar, mas que setor que não tem? Eu quero cada vez mais que as pessoas encontrem no campo dignidade, que batam no peito para dizer, assim como eu, são agricultores. Então, Aline, olha que lindo, né? Que lindo o trabalho de uma jovem vem incentivando aos nossos colonos do agronegócio. Parabéns mesmo, Aline, parabéns de coração. É por aí o caminho para os nossos jovens não sair todos da roça da agricultura e ficarem e prestarem um bom serviço à sociedade, que nós vamos precisar muito de alimento, né? Muito. Então tem que ficar na roça e lutando por nós. Uma gratidão, depois vai receber homenagem também, que merecida, muito merecida. Quero aqui também parabenizar novamente o Elton Bini, que está aqui. O Elton Bini é do Alto Vale ou é de Blumenau, Elton? Blumenau? O Elton, eu não sei certo onde é que ele mora um pouquinho em Blumenau, um pouco em Poço Redondo, um pouquinho no Oeste, um pouquinho, ele está aqui em Floripa, mas ele não para, o rapaz é muito trabalhador. E eu e o Roland podemos falar bastante, nós já temos cabelo branco, né, senhora? Nós sabemos como é que é o agronegócio, que tiramos leite, plantamos aipim e fomos na lida, como muitos aqui, de repente. Então, a gente tem uma gratidão muito grande também pela Rex, pelo desenvolvimento naquela cidade de Braço Trambudo e também Aline. Um grande abraço, obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Oscar, na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Camilo Martins, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente, caros colegas deputados aqui presentes. Quero cumprimentar aqui todos que estão aqui nas galerias, que nos acompanham na TVA. O que me traz nessa tarde aqui na tribuna da Alesc é a questão, mais uma vez, do atraso das obras do contorno viário. Infelizmente, recebemos pela imprensa diversas informações que a obra vai se atrasar por N motivos. Uma hora o atraso, Matheus, é em virtude das chuvas, outra hora é por causa da pandemia, outra hora é porque a empresa abandonou os trabalhos e a concessionária sempre acha uma justificativa de uma obra que já está atrasada há mais de 10 anos. Chega a ser vergonhoso. Eu, como deputado estadual, tive o privilégio e a honra de ser prefeito da cidade de Palhoça por 8 anos, e nós estamos sofrendo diariamente por esse atraso dessa obra que traz um prejuízo incalculável para a nossa região da Grande Florianópolis, para a cidade de Palhoça, mas para toda Santa Catarina, porque o prejuízo econômico ele é algo inimaginável. Muitas empresas deixam de vir se instalar na Grande Florianópolis porque do problema da questão da imobilidade. No verão nós sofremos a imobilidade em todos os períodos do dia e os turistas deixam de vir para a nossa região. Diante de tudo isso, a indignação que ontem eu estive por mais uma notícia que essa obra vai se atrasar, e eu, quando prefeito do município de Palhoça, ingressei com uma ação na Justiça Federal para que a concessionária fizesse imediatamente a terceira faixa dos dois lados da BR-101, que já ajudou muito, mas também tivesse a retomada da obra do contorno viário. Depois de diversas audiências conciliatórias, onde apresentaram diversos números, nós chegamos a um acordo que foi homologado em juízo,
para que a obra do contorno ficasse pronta dia 31 de dezembro desse ano. E eu venho acompanhando mês a mês, através de relatórios, muitas vezes feito por nossa equipe, muitas vezes com o apoio da Fiesc, que aqui eu quero destacar o trabalho do engenheiro Ricardo Saporiti, que faz o acompanhamento dessa obra pela Fiesc, e nós acompanhando começamos a perceber que a obra ia atrasar. Diante disso, procuramos algumas vezes a concessionária, procuramos a NTT, que é a agência reguladora, e agora eles trazem as notícias paliativas, que a obra não vai ficar pronta, mas vão entregar em partes a obra. Essa obra sendo entregue em partes, ela não funciona. Primeiro, que se ela ficar pronta de Biguaçu até São José, os caminhões não têm como fazer o eixo para a mobilidade. Se for na cidade de Palhoça, na 282, tem o mesmo problema, e sem falar que já é uma imobilidade naquela 282. Então isso me preocupa muito. Diante disso, procurei o prefeito de Palhoça, o Eduardo Fresse, numa reunião ontem na prefeitura, para que, junto com a Procuradoria do município de Palhoça, nós peticionasse no processo, demonstrando que a obra vai atrasar, infelizmente, mas que pedíssemos uma audiência conciliatória junto ao juiz da vara que homologou esse acordo para demonstrar o atraso, mas também nós vamos fazer um pedido na audiência conciliatória, que eu não tenho dúvida que o juiz vai designar, é que caso a obra realmente atrase, que é o prazo dia 31 de dezembro e já está veiculado na imprensa pela própria concessionária para a NTT, que além da multa imposta, além da multa que já está lá estabelecido, seja aberto as cancelas do pedágio no estado de Santa Catarina, porque só assim eu acho que a concessionária vai ter vergonha e fazer essa obra ficar pronta. Os catarinenses não admitem mais uma obra, que aqui eu vejo o Cadorim, que é um grande defensor das concessões, das parcerias público-privada, essa obra não ser cumprida, não ter prazo estabelecido, e não há mais justificativa plausível, Cadorim, para que a gente aceite essa vergonha que estamos passando na Grande Florianópolis, mas é um prejuízo para o estado de Santa Catarina. E eu vejo aqui o deputado Mário Mota, que tem suas raízes em Lages, o pessoal sai de Lages para vir a Florianópolis, ele leva 2h30 até a cidade de Palhoça, daí de Palhoça a Florianópolis é mais 1 hora, porque o contorno ainda não está pronto. Nós estamos perdendo o bem mais precioso, que é o tempo. Isso é muito grave, e eu estou muito indignado com essa situação, porque defendi, enquanto prefeito, os 8 anos para que essa obra ficasse pronta, saí da prefeitura, já se passou quase 3 anos, e essa obra não tem previsão da conclusão. Então essa minha indignação, eu estou aqui com diversos recortes de jornais, falando do atraso, inclusive o Condes faz um manifesto para que essa obra fique pronta, para a nossa região da Grande Florianópolis ter uma solução que não é das melhores, mas vai ajudar muito na questão da mobilidade. Deputado, primeiro parabenizá-lo pela sua fala. Realmente é um problema diário que a população de toda a Grande Florianópolis sofre. Nós estivemos lá em um grupo de deputados, onde também foi ratificado de que dia 31 de dezembro a obra estaria pronta. Todos nós lá fizemos vídeo, dissemos agora vai, e está lá parada, e realmente a tendência de atrasar mais do que esse prazo. 10 anos de atraso. Aí falam de pandemia, ok, 2 anos de pandemia. Greves, vamos juntar 1 ano inteiro de greve? Chuvas, vamos dar mais 2 anos de chuvas. Muito. Nós ainda temos 5 anos de atraso numa obra. Então realmente não tem, mesmo com muita boa vontade, acreditar que são só problemas externos que acabam atrapalhando a finalização dessa obra, que é tão importante. E aí, enquanto isso, aqui quando você vem para Florianópolis, eu saio de Joinville com o GPS dizendo que eu vou levar 2h20,
quanto mais próximo de Floripa eu chego, mais tempo ele dá de distância. Quanto mais perto de Floripa, mais tempo eu levo para chegar. Então não é possível que a gente continue convivendo com isso. Parabéns pela sua colocação e pode contar com o nosso apoio para pressionar para que essa obra realmente seja entregue nesse finalmente prazo determinado. Eu agradeço o deputado Matheus e o deputado Mário Mota, enquanto estava trabalhando no seu trabalho junto à NSC, acompanhava e era um grande crítico. Isso é muito importante, o apoio da imprensa, porque somente a pressão da imprensa, da sociedade civil e nós, deputados, juntamente com os prefeitos da região, é que nós vamos ter uma solução a curto prazo. Mas é inadmissível, volto a frisar, que uma obra com 10 anos de atraso ainda vai ter mais uma prorrogação de prazo. Por isso, ontem, em reunião com o prefeito da cidade de Palhoça, pedimos o apoio da Procuradoria Municipal do município de Palhoça para que peticionássemos na própria ação da Justiça Federal, informando do possível atraso. Mas nós estamos indo além. Se a obra porventura atrasar, e já informações e confirmações da própria concessionária e da NTT, que sejam abertas as cancelas a partir do dia 31 de dezembro de 2023, para que eles tenham pelo menos uma punição, que seja uma punição exemplar, e isso não ocorra em outras as obras que serão realizadas através de concessões e parceria, porque nós aqui no Brasil não podemos admitir. Isso é um fato grave, que se porventura continuar ocorrendo, nós vamos ter um dos grandes instrumentos, que é as concessões e parcerias, sendo desrespeitado por empresas privadas que ganham e não cumprem os objetivos, que é deixar as obras prontas nos prazos. Muito obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Camilo Martins. Na sequência, ainda escrito em breves comunicações, deputado Maurício Skudelark. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, deputado Padre Pedro, todos os colegas que acompanham a sessão, público aqui presente, imprensa. Nós temos visto nos últimos dias, deputado Antídio, a nível nacional, a questão de bala perdida, de pessoas mortas em confronto com policiais, e em todos os índices de criminalidade, Santa Catarina desponta como um dos estados mais seguros, menor índice de criminalidade e que tem, com certeza, e assim avaliado por todos os órgãos, o melhor sistema de segurança pública do país. Eu faço esse registro para dizer que o nosso policial, além de capaz, e competente, ele é bem treinado. E isso vem das academias, tanto a Polícia Civil, da Polícia Militar, a própria Polícia Penal, todos os segmentos da segurança pública. E o exemplo disso nós tivemos agora no dia 11, quando 2 policiais, um policial civil, Alfredo Rodrigues, e o segundo sargento da Polícia Militar, Lorival José da Silva, almoçavam em uma lanchonete ao lado de uma cooperativa de crédito no município de Biguaçu, e perceberam quando 4 elementos em moto chegaram à cooperativa utilizando aquela touca balaclava e entraram na agência portando arma. Eles imediatamente foram ao local com as cautelas e o treinamento que têm, conseguiram dar voz de prisão aos marginais. Um deles reagiu e acabou sendo morto pelos policiais e os outros 3 foram presos. Então, uma atuação
rápida presença de policiais preparados que sentiram que dava para agir naquele momento e permitindo que nenhuma das 14 pessoas que estavam no ambiente, já como reféns, saíssem feridos. Então, por esse motivo, reconhecendo o compromisso deles com o juramento de sempre enfrentar o crime em qualquer situação, seja no momento que está de plantão, ou seja, quando não está, como foi esse momento. Então, eu inclusive sei que vou receber o apoio de todos os nossos pares, assinatura, uma ação, uma moção de aplauso a esses policiais. Agente da Polícia Civil, Alfredo Rodrigues, e o segundo sargento da Polícia Militar, Lorival José da Silva. Agiram com rapidez, com retidão, não queriam que tivesse o confronto, deputado Napoleão, porque o policial sai de casa para cumprir a lei, mas imaginando uma sociedade tranquila, ver a paz, orientar as pessoas, não sai de casa esperando um confronto. Assim, a sua própria família também espera que o policial saia, exerça a sua função, faça o trabalho no município e retorne ao fim da tarde para o seu lar, para a sua família, sem qualquer risco à sua integridade e à sua vida. Então, faço esse registro, vou pedir a assinatura dos colegas nesse ato de reconhecimento e essa moção de aplauso que faremos a esses dois policiais. Santa Catarina tem tido um dos menores números de mortes em confronto, até por agir com preparação, por agir com inteligência, escolher um momento de fazer abordagem e, com isso, tem realizado um enorme número de prisões sem que seja necessário o confronto com os marginais. A inteligência, a investigação, a prudência, o momento ideal para agir são fundamentais para que não haja confronto, não haja risco aos policiais, não precise atingir nenhum marginal e também não coloque a população em risco com bala perdida, outro tipo de lesão, como ocorre quando uma ação não é bem planejada. Parabéns, segundo sargento Lorival José da Silva. Sargento Lima vai assinar junto essa moção, o delegado Egídio também, e também parabéns ao agente de polícia Alfredo Rodrigues por agirem com firmeza, determinação, cautela, cumprirem o seu dever e efetuando essa prisão, evitando esse crime, e não só esse crime, porque se eles ali não fossem abordados, não fossem presos, fatalmente, na semana seguinte, no dia seguinte, iriam estar praticando outro crime. Então, quando você tira uma quadrilha, um marginal de circulação, se evita muitos futuros crimes que seriam praticados por esses marginais. Por isso, manter bandido na cadeia é efetivamente combater a
criminalidade. Obrigado, presidente. Com a fala de Vossa Excelência, deputado Maurício Scudelarque, encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, gostaria de fazer uso da palavra. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 7 minutos. Obrigado, senhor presidente. Atendendo a sua convocação, cumprimento aos senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, mas é oportuno aproveitarmos esse tempo, até porque faria esses comentários na sessão de amanhã, então aproveitaremos hoje, deputado Antídio, que está aí atento, junto com o sargento Lima, que também está sempre atento aqui à sessão, deputado Márcio, deputado Mota, deputado Napoleão. Eu queria tecer, em primeiro lugar, os comentários sobre esse programa que o governo lançou, chamado Estrada Boa. Santa Catarina sofre com o problema das estradas, não é de hoje, e nós tivemos aí no governo anterior um momento em que pareceu que teríamos todos os problemas rodoviários resolvidos, foram dadas inúmeras ordens de serviço, antigas reivindicações de asfaltamento foram autorizadas e a maioria, inclusive as licitações, foram encaminhadas e depois, mais para a parte final do governo e principalmente assumindo o novo governador, praticamente paralisou todas essas obras importantes, deputado Napoleão, que estavam em andamento, restaram paralisadas. E agora o governo anuncia, então, a retomada de uma parte delas, pelo menos, e a gente tem expectativa que essa retomada ela seja efetivada na prática. É claro que eu tenho que ressaltar e elogiar a retomada, assim como lamentei que tivessem sido paralisadas lá atrás, mas elogio a retomada e, ao mesmo tempo, resta a preocupação em relação a trechos que estavam autorizados e não foram contemplados agora. Eu pego, por exemplo, tenho falado aqui da SC, onde o trecho que mais circula proteínas animais em termos da SC 283, ali principalmente no trecho Concórdia-Chapecó, pega a região dos frigoríficos, e surpreendentemente não está contemplado ali um trecho que já estava em licitação, do trecho ali da entrada próxima à Concórdia, da entrada de Arabutã até a Seara. A justificativa seria que tem problemas judiciais na licitação, mas se você está fazendo um programa de métodos, você tem que colocar, se tem uma questão judicial, ela vai ser resolvida, ou com a anulação daquela licitação, ou com indeferimento, enfim, mas nos preocupa isso, o fato de ter ficado fora esse trecho, e nós, aqui, ao mesmo tempo em que elogiamos os trechos que foram contemplados, e esperamos que de fato saia do papel, nós, claro, nosso papel é reivindicar e vamos continuar reivindicando trecho como esse, assim como o governador esteve pessoalmente determinando lá o reinício da obra ali, Capinzal a Piratuba, que também era uma obra que estava em andamento, que foi suspensa, esperamos que agora essa retomada seja definitiva. Então, em relação a esse programa Estradas Boas, eu quero dizer que espero, de fato, que ele não seja paralisado, que ele dê andamento, seja aqueles trechos que é com recursos próprios do Estado, seja aqueles trechos que é com empréstimo. Inclusive, o BNDES é um parceiro grande de Santa Catarina, está fazendo aí, pelo que eu tenho visto, recursos importantes para fazer essas obras. E, deputado Massoco, antes de lhe passar a parte, eu quero confirmar aqui um discurso que eu tenho feito já há muito tempo sobre discriminação regional. Nós temos que atender todas as regiões, temos nossas regiões prioritárias, mas eu tenho dito que, em termos de rodovia, o oeste fica para trás. Se a gente pegar na média, as nossas estão piores.
E eu quero pegar, e até para não parecer que é uma disputa local aqui, eu quero pegar uma rodovia federal, quero pegar 282. Ontem eu vim, deputado Mata, pela 282. De Lages para cá, no mínimo uns, eu vou dizer uns 5, 8 locais que tinham equipes de trabalho. Ou fazendo muro, aliás, aqueles muros de contenção ali ficou muito bonito, ou fazendo muro, ou limpando calçada, ou pintando, ou fazendo alguma coisa. Mas passa lá de Lages para lá, os problemas vêm. Ali, por exemplo, na região de Joaçaba, Campos Novos, mais do que pintura, precisa recomposição do asfalto. Então, o que eu vejo é isso, parece que nós lá estamos mais distantes. E eu tenho dito isso já diversas vezes, falei isso quando era outros presidentes, era do meu partido, depois não foi, agora é, e falo isso para que a gente possa ter atenção e que o Estado possa, quem sabe agora, pagar essa dívida, porque há uma dívida grande com esta. E aí o Estado é responsável pelas SCs, deputado Mazzuco, e eu espero que ele possa pagar essa dívida ainda que tenha sido contraído em outros governos. Deputado Sareta, obrigado pela parte, cumprimentar todos os deputados, o presidente que está conduzindo a sessão, te parabenizar pela importante fala, independente de bandeiras partidárias, independente do governo. Nós sabemos que o senhor tem vários mandatos, mas o senhor nunca foi governo. Então eu imagino o quanto o senhor tem sofrido para buscar os recursos lá para o oeste catarinense. Infelizmente, governos passados tratavam oposição ou parlamentares diferentes. Mas o oeste realmente é a mais... Vou citar a 283 que o senhor citou aqui, ela foi construída em 1975 e nunca teve uma revitalização. E extensivo todas as demais rodovias do oeste catarinense. E eu sei que o senhor lutou muito, e tem lutado muito, tem acompanhado seu trabalho também, como outros tantos deputados alinhados ao governo que tiveram essa oportunidade de trazer os recursos, mas infelizmente não trouxeram para a região. O governador Jorginho Melo está olhando com muita atenção, com todos os olhos, para todo o estado de Santa Catarina, mas como o senhor muito bem colocou, o oeste precisa receber de volta por aquilo que arrecada e aquilo que produz. Quanto a 283, sobre esse trecho que ainda não foi contemplado, que o governador quer fazer no mandato toda 283, que vai de Concórdia até Chapecó, está andando bem o primeiro trecho, então, como o senhor citou aí, de Concórdia a Arabutã, está andando bem o trecho da Arvoredo a Chapecó, vai ser concedida a hora de serviço de Ceará até o trevo de Arvoredo, e de trevo de Arabutã a Ceará, há uma judicialização, deputado, de empresas que venceram, e tem isso tudo, e o Ministério Público pediu o projeto. Para concluir, deputado. E o Ministério Público pediu, solicitou também para que ele pudesse avaliar melhor essa situação do projeto, mas tenha certeza que a 283 vai ser 100% concluída e nesse mandato do governo Jorginho Melo. Muito obrigado pela parte. Pela ordem, presidente. Obrigado. O PL, devido à gentileza do deputado Sareta ceder 2 minutos para a gente aqui, o PL cede 2 minutos do tempo para ele, para o deputado concluir. Okay. Obrigado, deputado Lima, pela gentileza de Vossa Excelência, e também deputado Márcio, do PL aqui. Quando eu falei de Lages, o deputado Márcio conhece bem ali o trecho da 282. Deputado Mazzuco, que bom que tem essa perspectiva de nós vermos realmente concluída todo esse trecho da 283 de Concórdia a Chapecó e também depois lá à frente, já que ela vai para frente e está contemplado ali o trecho Palmitos-Mondaí, desta rodovia tão importante. Nós, como eu disse, tem um débito aí dos governos e esse débito precisa ser saldado e eu tenho certeza que, se isso for feito, nós vamos vir aqui a essa tribuna ou, enfim, a comunidade regional com certeza vai ressaltar, deputado Antídio, da importância e do reconhecimento. Então, vamos estar na torcida para que todas essas obras relacionadas aí no Estrada Boa sejam efetivadas e essas que, por uma razão ou outra, não estão relacionadas de forma muito especial, citando esse trecho da entrada de Arabutã até Ceará, possa ser resolvido quanto antes essa discussão jurídica e ela voltar a contemplar e ser efetivamente executada. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta, esta presidência registra aqui a presença da Escola Bom Jesus, Pedra Branca Palhoça,
e junto com os nossos estudantes, ao número de 28, acompanham os responsáveis professor Renato, professora Priscila e o inspetor Dirley, juntamente com o professor Renato, que é o responsável pela turma. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta casa. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo tempo de até 7 minutos. Alguém gostaria de se manifestar? Ninguém inscrito. PP, da mesma forma também, ninguém a se manifestar. PSOL, PL, deputado Márcios Machado. Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de 16 minutos. Depois eu desconto os dois do... Isso, desconto os dois. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento nosso presidente em exercício, deputado Padre Pedro, que toma água Kangen, alta qualidade. E que é engraçado o seguinte, a água é tão importante que no Japão, deputado Pedro, tem hospitais que tratam, deputado Sargento Lima, com a água com pH alto. Então tem centros de tratamento com água, centros de tratamento com o sol, que é helioterapia, que hoje nós temos uma heliofobia, que é o medo do sol. A gente passa protetor e a gente não consegue receber essa energia, que é a vitamina D3, que na realidade é um hormônio, que foi dito como vitamina, mas na realidade o nome está errado. Mas o que me vem à tribuna, presidente, é que desde o início deste mandato e no mandato passado, eu trabalhei muito em relação a um programa de refinanciamento de dívidas. Tem muitos empresários que estão devendo para o Estado, seja ICMS, seja IPVA, seja qualquer imposto relacionado ao Estado de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Chegou demandas muito importantes. Nós temos uma empresa muito forte em Lages, que é na área de transportes. E falaram o seguinte: Márcio, eu não estou conseguindo mais, aumentou demais o diesel, eu não consigo repassar esse valor para os meus clientes e eu estou perdendo espaço, porque as cooperativas ganham isenções e eu sou uma empresa privada e eu não ganho nenhuma isenção. Então eu estou no mercado altamente competitivo e eu estou perdendo. E eu não posso fechar porque são inúmeros empregos. E aí, a partir desse momento, o que eu fiz? Eu fiz uma reunião juntamente com esse empresário, ao secretário Cleberson, com o governador Jorginho Melo, e nós estávamos esperando apenas que o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário Nacional, liberasse autorização para que o governo de Santa Catarina pudesse encaminhar a esta casa um projeto de lei autorizando a realização de um refinanciamento de dívida, seja um programa como o Prefis, o nome que for dado, nas cidades são refis. Então, mais um programa de refinanciamento para que o empresário, o cidadão possa respirar, ele possa voltar à sua atividade e dormir tranquilo. A pior coisa que acontece com o homem é não conseguir dormir, porque está devendo, não sabe se de repente vai ser ajuizado, daí tem mais 10% do advogado do Estado, na administrativo também tem a sucumbência, então uma dívida de 1 milhão vai para 1.100.000, 1.200.000 e um juro em cima de juro e vai indo, ele fica desesperado. Deputado Lunelli, Vossa Excelência é empresário e sabe da necessidade de manter os empresários com uma qualidade de vida e que eles possam gerar o que eles sabem. Então, eu estou muito feliz, conversei com o governador Jorginho Melo e com o secretário Cleberson, estamos esperando ansiosos que o projeto seja enviado a essa casa, para que a gente possa passar de uma forma muito rápida e beneficiar a sociedade catarinense com um programa de refinanciamento de dívida. Quem deixou de pagar não é porque ele é do mal, ele quer esperar um programa, não, é que ele não teve condições. Ele vai pagar o quê? O imposto ou a folha? Vai pagar a folha. Ele vai trazer comida para casa ou vai pagar imposto? Não, vai trazer comida para casa. É assim que funciona. É a lei da sobrevivência. Então, que bom que nós tivemos essa grande notícia. Outra questão também que é de grande relevância está relacionado
as cirurgias eletivas, que nós conseguimos, através de um governo sério, um governo comprometido, reduzir em grande monta as cirurgias. Então, são mais de 73 mil procedimentos até agora, até agosto. Isso é maravilhoso, porque quantas vezes nós recebemos pedidos, me ajude, eu estou ficando cego, eu não estou conseguindo mover o meu braço, não consigo mais caminhar. Então isso é altamente drástico para uma pessoa que a hora que mais precisa do Estado, o Estado é moroso, a fila do Cisreg parece que cada vez aumenta mais, e você não consegue reduzir essa fila. Então a meta era 105 mil cirurgias, nós já conseguimos, digo nós, o Estado de Santa Catarina, o povo, através do nosso representante, o Jorginho Melo, e da secretária de Estado, Carmen Zanotto, são 73 mil procedimentos até agora. A mesma coisa aconteceu com a questão das consultas de cirurgias, que estavam de 117 mil, passou para 33 mil, então nós conseguimos reduzir muito. E aí tem uma notícia maravilhosa também, que os procedimentos, as técnicas, os hospitais precisam ser credenciados para que eles possam ter agilidade no que fazem de melhor, que é cuidar da saúde das pessoas. Então, há ações complementares na área da ortopedia, que possui o maior número de fila. O que aconteceu? Agora são 30 unidades hospitalares, antes eram 18. Então, nós conseguimos quase dobrar o número de unidades hospitalares, fazendo um grande mutirão, fazendo uma grande ação em prol de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, no joelho, no braço, está com um problema que não consegue mais se locomover, não consegue pegar um neto no colo, ir num sacolão, comprar uns legumes e levar, precisa de um terceiro para que possa ajudá-lo, ou de repente vai para uma cadeira de roda, mas ele tinha energia, ele tinha toda a possibilidade de fazer as suas atividades, mas depender de terceiro, isso é algo realmente muito triste. A mesma coisa na área da cardiologia, passa de 12 para 16 unidades habilitadas, é muito importante a questão da cardiologia. Mas eu digo, presidente, Padre Pedro, se nós não atuarmos muito forte na questão da prevenção, orientando as pessoas a se alimentarem. Quero trazer um caso da minha família. O meu pai tinha uma doença chamada doença de Crohn, que é uma hipersensibilidade do intestino. Chegou lá em casa, uma cara pálida, pensei que tinha morrido alguém. Ele falou, estou com uma doença incurável, eu vou ter que tomar um remédio para o resto da minha vida, que custa R$500. E aí eu, estudando o doutor Lair Ribeiro, que eu sou fã dele, seguidor dele, li vários livros. Ontem à noite mesmo estava já debruçado num livro do Dr. Lair Ribeiro, e num bate-papo na internet, entre perguntas e respostas, ele fala que existe um medicamento chamado naltrexona, não estou aqui receitando, mas que foi descoberto em altas dosagens para quem usa drogas pesadas, cocaína, heroína, quem está viciado, por exemplo, na bebida ou alcoolismo. E aí um abençoado descobriu que em baixas dosagens poderia curar um monte de coisa. E aí eu passei para o meu pai falou com o médico, não. O Lair Ribeiro é lunático, não segue esse cidadão aí. Mas meu irmão é médico, eu passei um estudo de uma aula, deputado Lima, de 2 horas e meia que tem no YouTube. Meu irmão falou, não, vamos fazer o teste, não tem muitas contraindicações, e curou meu pai com doença de Crohn. Há pouco tempo, a filha do Jones Binosso, que é um ginásio gigantesco em homenagem a esse cidadão ilustre, morreu de doença de Crohn. Agora, meu pai estava com a veia quase entupida, começou a tomar uma colherzinha, os antigos diziam, tome uma colherzinha de azeite de oliva, de manhã em jejum. Limpou. Então as pessoas precisam começar a tomar água em abundância. A água cura, hidrata o teu corpo inteiro, mas a água precisa saber qual é a água que você está tomando. A água alcalina é o que traz a saúde para as pessoas. A água ácida, pedra nos rins, isso e aquilo, e traz propensão ao teu corpo ter doenças. Então nós precisamos estar fazendo isso. Nós precisamos começar a utilizar o açafrão da terra, que é o maior anti-inflamatório que nós temos, mas se utilizar também capepirina, aumenta, potencializa em 20 vezes.
Então você pode mandar manipular e tomar ele em cápsulas, para você melhorar a tua energia, para melhorar a tua rapidez de raciocínio. São questões como essas que os agentes comunitários de saúde devem estar atuando, por essa é a função deles. Não é só lá pegar a assinatura para dizer que está tudo certo, que está trabalhando, ou ficar no postinho de saúde esperando, sei lá o quê. Então nós precisamos ter essas ações preventivas de saúde, ações rápidas de saúde, ensinar as pessoas através da educação, através dos bons atos. Inadmissível chegar numa creche e de repente no lá tem professores fumando enquanto crianças estão observando isso. Isso é inadmissível. Quer fumar? Vai no cantinho, se esconda. Mas agora criança vendo e tendo ela como referência, então nós criamos uma sociedade doente, uma sociedade que está cada vez travada. Então, destravar a questão da inteligência emocional, ir para frente, criar realmente projetos que a gente possa ter saúde, energia para você fazer tudo o que você quer fazer. Assim, convido o deputado Massoco para utilizar o restante do partido. Senhor presidente, demais deputados, que se faz presente no plenário, pessoas que nos acompanham aqui, essa sessão na Assembleia, muito obrigado pela presença. Mas o assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, senhores deputados, é realmente falar novamente da questão do leite importado do Uruguai e da Argentina, que está impactando de forma negativa e destruidora a nossa cadeia leiteira do Brasil, principalmente do sul do país, que é onde está entrando o leite, que fica mais fácil para comercialização devido à logística. Infelizmente, se não for tomado medidas urgentes, essa cadeia leiteira sofrerá muito e, consequentemente, virá a quebradeira. O leite é um produto diferente que os outros produtos, porque é um dos únicos produtos que não tem nenhum imposto de importação. E Uruguai e Argentina não tem todo esse leite para se carregar no Brasil. Certamente está vindo de outros países, como a Nova Zelândia, jogando para o Uruguai e Argentina e despejando no Brasil, que tem um leite de qualidade, de excelência. Não tem necessidade nenhuma de importação de leite, pelo plantel que se tem, né, pela qualidade dos nossos animais, pela genética. Muitas vezes, uma bezerra de qualidade, uma novilha de alta produtividade, precisa de 15 anos de uma genética para ter produção, e em 15 meses, em 10 meses, um governo pode arrebentar tudo isso construído há mais de 15 anos. Então, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores da República, fica um apelo dos catarinenses, fica um apelo da cadeia leiteira, que venham intervir junto ao governo federal, que para de importar leite que não tem necessidade, e o preço lá na ponta, não vai diminuir para quem está consumindo. Outro assunto também que eu trago aqui de grande relevância, e que eu faço questão de dizer aqui, medida de Lula trará prejuízo de 300 milhões ao agro de Santa Catarina em 2024. O Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu reduzir o período de semeadura da soja de 140 dias para 100 dias. Eu sempre digo, o poder público, se ele não ajudar o setor privado, ele não atrapalhando, ele já faz o melhor negócio do mundo. É impossível acreditar que um governo tenha que definir e dizer para o agricultor a hora que ele tem que semear, a hora que ele tem que colher, o que ele tem que fazer e deixar de fazer. Isso é uma aberração, é um absurdo. Isso é o início de uma ditadura. E eu quero deixar aqui esse desabafo, porque é lamentável. O trabalho que tem o nosso agricultor, de domingo a domingo, no sol, na chuva, no calor e no frio, tem que vir uma ordem de cima dizendo quando é que você tem que semear a semente A, quando é que tem que semear a semente B, sabendo do fator climático que nós temos, que é muito diferente do Brasil, até mesmo dentro do Estado, e tem que receber uma medida como essa. Então, os nossos deputados federais,
aos nossos senadores, que venham intervir nesse momento, para que se possa deixar o nosso agricultor escolher se ele quer plantar milho, se ele quer plantar soja, se ele quer plantar trigo, o que ele entender de melhor. Concedo a parte, deputado Antídio. Nobre deputado Massoco, parabéns pela sua colocação. E digo mais, quando ouvi outro dia que o governo federal quer inclusive controlar os nossos agricultores sobre o controle dos javalis, retirando as armas dos nossos agricultores, né, que sabem exatamente quando que devem de controlar ou de eliminar, né, essa criação que acontece, e vem se metendo agora dessa forma, como o senhor vem colocando ali sobre a nossa agricultura. Isso é mais do que uma ditadura que nós estamos vivendo hoje. Parabéns pela sua colocação e conte sempre conosco. Obrigado. Muito obrigado, deputado Antídio, pela parte, pelas suas palavras, mas infelizmente nós iniciamos um processo de ditadura nesse Brasil. Só falta ele determinar agora a hora que uma igreja tem que abrir e a hora que a igreja tem que fechar. O governo que cuida do Brasil e deixa o povo trabalhar. O que o brasileiro quer empreender, gerar renda, gerar emprego, gerar arrecadação, para que os municípios possam oferecer uma saúde de mais qualidade, uma educação de melhor qualidade. Agora, estabelecer medidas que vai trazer mais de 300 milhões de prejuízo em arrecadação, isso é um absurdo. Então, esse é meu desabafo. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Massoco, na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ninguém a se manifestar. O último horário pertence ao Bloco União, PSD e PTB, com a palavra deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra no bloco, tem o tempo de até 10 minutos. Caro senhor presidente em exercício, deputado Padre Pedro, queridos colegas deputados, todos que nos acompanham em plenário, sejam todos muito bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. E eu destaco também no meu pronunciamento, a exemplo do que fez também aqui o deputado Neudice Areta, querido deputado líder do governo Massoco, enaltecer e destacar o programa Estrada Boa. Santa Catarina se orgulha de muitos dos seus índices e de muitos dos seus indicadores. Se Santa Catarina é o que é, isso se deve a muitos fatores. E Santa Catarina é uma locomotiva para o desenvolvimento do Brasil. Santa Catarina tem as suas virtudes em termos de qualidade de vida por uma série de aspectos. E os indicadores, os índices de Santa Catarina, de fato, nos orgulham, nos inspiram. Mas, infelizmente, por um processo histórico que vem de muito tempo, algo nos envergonha, algo nos entristece e algo vai na contramão dessa história. E é justamente a infraestrutura das rodovias de Santa Catarina. Se nós somos campeões em tantos e tantos aspectos, se nos orgulhamos de tanta coisa boa e positiva para o nosso Estado, por outro aspecto, a infraestrutura, notadamente das SCs, das rodovias catarinenses, essas nos envergonham, porque o Estado de fato é caótico, é calamitoso. E é incrível, deputado Padre Pedro, que nós sigamos tão bem em termos de economia, deputado Massoco, com competitividade e com tanta produção e com tanta exportação e com uma economia que é invejada no mundo. E nós fazemos isso apesar das péssimas condições das rodovias. Vossa Excelência, deputado Massoco, deputado Sareta, vem do oeste, do meio oeste catarinense, toda essa nossa produção que abastece a alimentação do mundo, ela sai de lá para os nossos portos em rodovias que são caóticas. Então é preciso aqui tirar o chapéu, reconhecer e enaltecer a importância desse programa, o programa Estrada Boa, que vem para recuperar e revitalizar de fato as rodovias catarinenses. Então, em primeiro lugar, tirar o chapéu. E nós temos aí, através da determinação do governador Jorginho Melo, esse programa que é importante, e nós temos na Secretaria de Infraestrutura, deputado Antídio, que preside aqui a nossa Comissão de Infraestrutura, um secretário de Infraestrutura, que é colega nosso deputado, o deputado Gerri, conhecedor da realidade de Santa Catarina, ao lado do seu adjunto, o secretário Grando, que vai conduzir muito bem esse programa. Então, nesse aspecto do programa Estrada Boa, eu trouxe aqui alguns dados e peço à equipe técnica aqui
secretaria que nos coloque na tela, está aí o programa Estrada Boa, são 60 obras de pavimentação ou melhorias em rodovias estaduais, um investimento literalmente bilionário, são mais de 2 bilhões e 100 milhões de investimentos, mais de 1.500 quilômetros de estradas revitalizadas e que foram definidas e deliberadas, querido deputado Massoco, deputado Antídio, que preside aqui a nossa Comissão de Infraestrutura, por critérios e princípios importantes. O estado de degradação daquelas rodovias, a demanda de tráfego e, é claro, processos em andamento para que o programa chegue à sua execução. E olha, o dado estarrecedor aqui, deputado Antídio, Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor desse tema e tem lutado bravamente na Comissão de Infraestrutura para reverter essa situação que a FACISC, a FAESC, a FETRANSESC nos relatam também em termos de Santa Catarina. Santa Catarina tem 131 rodovias estaduais com 6.300 quilômetros e mais de 70% das rodovias estaduais estão em estado regular ou péssimo, ou seja, isso envergonha Santa Catarina. Isso não é de hoje, isso é fruto de anos e anos, décadas, obviamente, da falta de investimento. E eu trago aqui alguns dados positivos da região do Vale Europeu, de onde eu venho, da região do Médio Vale do Itajaí, deputado Fernando Krelin. Lá tivemos uma boa notícia, a busca pela conclusão do primeiro trecho do prolongamento da chamada Via Expressa, é o acesso norte de Blumenau, deputado Mário Mota. Essa obra aqui, ela se arrasta por quase uma década, a conta-gotas. E aqui, a expectativa e a esperança, quiçá, da conclusão dessa obra. E aí, deputado Krelin e deputado Antídio, uma ligação importante. O deputado Antídio já trouxe esse tema aqui, deputado Krelin da mesma forma, a ligação entre o Médio Vale do Itajaí, o Vale Europeu e o Vale do Itapocu, o Vale Norte Catarinense, que é essa restauração da SC-110 entre Pomerode e Jaraguá do Sul. Um outro ponto super importante e fundamental para a nossa economia também é a ligação entre o Médio Vale do Itajaí, o Vale Europeu e a Foz do Itajaí, interligando o Vale Europeu ao litoral catarinense. E essa questão do trevo na rodovia Antônio Raio, ligando Brusque a Itajaí, uma rotatória, um amplo conjunto de rotatórias na BR-101, isso de fato é uma medida super estratégica para a mobilidade do estado de Santa Catarina como um todo. E também destaco como aspecto positivo na nossa região do Vale Europeu a pavimentação entre Luiz Alves e Blumenau pela Vila Itopava, fazendo também mais uma ligação entre regiões. Então percebam que há aqui um contexto de interligação entre regiões, o que é muito importante. O que eu preciso trazer aqui à tribuna, Padre Pedro, e pedir aqui a sensibilidade do líder do governo, do deputado Massoco, dos deputados ligados ao governo, e pedir aqui à Secretaria de Infraestrutura 2 pontos a serem incluídos por justiça em termos de medida necessária para o desenvolvimento de regiões importantes do Estado. Uma rodovia que está faltando aí no programa Estrada Boa e o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, ao governador Jorginho, à Secretaria de Infraestrutura, é fazer incluir a ligação entre Gaspar e Brusque. Até porque, revitalizando essa rodovia que liga Gaspar a Brusque, nós vamos ter 2 ganhos, deputado Mário Mota, inteligentes para a mobilidade. É uma via paralela à 470, a BR-470, e é uma via paralela à rodovia Jorge Lacerda. Ou seja, nós vamos ter 3 vias importantes em paralelo, através da revitalização desse trecho entre Gaspar e Brusque. Qual é a situação atual dessa rodovia? Totalmente degradada, totalmente degradada. A manutenção tem que ser urgente. Diretamente, essa é uma obra que impacta 214 mil pessoas. Brusque hoje passa dos 141 mil habitantes. É a 11ª cidade mais populosa de Santa Catarina. Gaspar, deputado Padre Pedro, passa dos 72 mil habitantes. 22ª cidade mais populosa de Santa Catarina. E como é que é a ligação Gaspar e Brusque? Aí esse é o registro. E essa é uma foto ainda boa, ainda é uma foto generosa. Ainda é uma foto que contribui, deputado Antídio, porque a situação é calamitosa, é degradante. A necessidade de pavimentação, de requalificação disso é urgente. E não é só a ligação entre Gaspar e Brusque. Nós estamos ligando aí um polo de produção, um polo industrial, um polo que gera emprego, renda e oportunidade. Uma segunda obra também é necessária que seja inclusa no programa Estrada Boa. Essa, inclusive, é uma questão emergencial, porque a sua degradação ela se deu justamente por uma questão de emergência, de calamidade de defesa civil, Padre Pedro, que é SC-477. Essa rodovia faz a ligação entre o Vale do Itajaí e o Planalto Norte Catarinense. E o que aconteceu há 7 meses, querido Padre Pedro? Há 7 meses, na região de Doutor Pedrinho, a rodovia está interditada. A rodovia está interditada. O acesso, deputado Antídio, se dá em alguns lugares por propriedades privadas.
na estrada de chão, na estrada de barro, sem nenhuma iluminação, zero, perigoso, colocando a vida das pessoas em risco. E a revitalização dessa rodovia, ela é inteligente do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, de política de desenvolvimento do Estado, porque é uma alternativa a ligar o Vale do Itajaí, que tem 1.900.000 habitantes, ao Planalto Norte, com seus 227.000 habitantes, ou seja, impacta diretamente 2.100.000 pessoas, 28% do estado de Santa Catarina, mais de um quarto do estado catarinense. E como é que se dá essa ligação? Esse é o Estado. Essa é a realidade hoje, 7 meses. Então, deputado Massoco, líder do governo, são 2 sugestões, 2 contribuições. Isso se deu por uma enxurrada, se deu por um desastre do clima. Há 7 meses essa rodovia está interditada. E há 7 meses tem pessoas ali da comunidade que abriram as suas propriedades, aí o trânsito desvia por dentro de propriedade privada, por generosidade dos proprietários, mas à noite sem nenhuma iluminação, sem nada, coloca em risco a vida das pessoas. Então eu queria trazer aqui, essa tarde, em primeiro lugar, o reconhecimento ao governador Jorginho, ao secretário de Estado, o deputado GR, por esse programa importante, revolucionário, que vai ser de fato transformador, porque essa medida do deputado Antídio, ela vem ao encontro das necessidades de crescimento do Estado. E como eu trouxe das rodovias já contempladas, muitas ligam regiões, ou seja, isso é inteligente do ponto de vista de contribuir, de fomentar, de alavancar o desenvolvimento de Santa Catarina. Mas faço questão aqui, de modo muito firme e de modo muito incisivo, sugerir, recomendar e cobrar do Estado de Santa Catarina, enfaticamente, desses 2.100 bilhões de reais, é preciso, para ontem, incluir necessariamente essa recuperação da rodovia que liga Gaspar e Brusque, porque é uma rodovia importante para o desenvolvimento de todo o Vale Europeu. E essa ligação que faz a ligação entre o Vale do Itajaí e o Planalto Norte Catarinense, até por ser uma questão de emergência de defesa civil, fruto justamente do que o clima nos trouxe. Então essa é a nossa não só reivindicação, mas cobrança firme, reconhecimento pelo que foi decidido e é positivo para o Estado, mas cobrança firme daquilo que é necessário em favor até da defesa da vida das pessoas, do emprego, da produção, da prosperidade, do emprego e da renda. Obrigado, deputado Padre Pedro. Obrigado pela gentileza da palavra. Com a manifestação de Vossa Excelência, deputado Napoleão Bernardes, chegamos ao final do horário destinado aos partidos políticos. Portanto, esta presidência suspende a presente sessão